Agora vamos entrar na mensagem de hoje, irmãos, que é o 1 Samuel, capítulo de número 30, em nome de Jesus. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre superação. Abre aí 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 1, em nome de Jesus. Aqui fala sobre a cidade de Davi. Alguns dias atrás a gente esteve estudando essa mensagem aqui, e na quarta-feira também. Eu queria pegar com vocês esse pedacinho aqui. Aqui está escrito o seguinte, 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, tinham ferido Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Agora lê essa última frase aí, irmãos, em voz alta, se você puder, estiver acompanhando aí. Até que neles não houve o quê? Mais forças para chorar. Dá uma pausa aqui. A gente vai falar hoje, irmãos, um pouquinho. Eu comecei na quarta e vou continuar hoje o assunto aqui. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre superação, sobre você vencer os seus próprios obstáculos. Anota uma coisa aí. Se você puder anotar dentro da sua alma, da sua mente, do seu raciocínio, preste bem atenção. Existem problemas que você e que eu podemos resolver, porque todos nós somos inteligentes. Põe a sua mão na sua cabeça e diga: eu sou inteligente. Você é inteligente, você é uma pessoa inteligente. Você está aqui hoje na igreja aprendendo da Bíblia, você é uma pessoa inteligente. Você tem um futuro muito abençoado. Mas preste atenção. Tem problema na sua vida que, se você puder resolver, Deus não vai mover nem um fio. Guarda isso aí. Tem problema na sua vida que, se você puder resolver, se você tiver capacidade de resolver, se tiver em você essa força, Deus não vai mover nem um fio de cabelo, nada, fio de cabelo é nada, para resolver o seu problema, se tiver em você a capacidade de resolver. Agora, se existir algum problema na sua vida que você não tem capacidade de resolver, é capaz até de Deus parar a lua, se for necessário, para resolver o seu problema. Aquilo que tiver na alçada de Deus para Ele fazer, Ele vai fazer. Agora, o que for para você fazer, só você vai fazer. Deus não vai mover isso aqui para fazer para você, se estiver nas suas condições de fazer. Eu vou dar um exemplo a você. Vocês estão vendo esse púlpito aqui onde ele está aqui hoje, onde eu coloquei ele, é um lugar que eu não gostava de ficar aqui no meio, porque aqui, por exemplo, aqui é piso, é cerâmica, mas aqui não, aqui embaixo tem uma piscina, então aqui tem uma plataforma aqui de ferro, isso aqui balança muito, mas muito mesmo, tanto que os copos d'água estavam aqui, eu pisei aqui, molhou tudo, tive que tirar o copo d'água para lá, um eu bebi e outro daqui a pouco eu vou para ali, o copo molhou tudo. Há 2 anos atrás, presta bem atenção, que alguns já ouviram esse testemunho aí, quem não ouviu, ouve agora. Há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Ribeirão das Neves, eu cheguei aqui doente. Mas por que o senhor chegou aqui doente? Culpa minha. Porque eu comia tudo quanto era tipo de porcaria, não me cuidava, não fazia exame médico e não estava nem fazendo exercício, nada, só tinha tempo para algumas coisas, mas para outras não. Aí a doença, ela não vem assim da segunda para terça, é aos poucos. Aí quando eu fui me dar conta, eu estava com um problema no coração, de arritmia cardíaca, eu estava pré-diabético, e uma porção de outras coisas, pressão alta, eu vou te dar uma lista aqui, um monte de coisa, uma porção de problema. Aí eu orava para Jesus me curar, Jesus me cura, e eu ouvi assim um silêncio, e eu li um versículo da Bíblia, e eu comecei a acreditar nele. Já tinha pregado muito, você já leu
e eu já li muitas vezes, que é o Salmo 91. Quem já leu o Salmo 91? Lá tem um pedacinho lá, o versículo 16, lá fala assim: vou te dar abundância de dias e vou mostrar a minha salvação. Eu acreditava nesse versículo, eu orava sobre ele, clamava a Deus e pedia: Deus, resolve esse problema. Eu orava, me cura dessa enfermidade, irmão. E tinha um silêncio muito grande, um silêncio de Deus. E eu ficava pensando assim: por que Deus não fala comigo para eu resolver esse problema? Por que Deus não toca na minha vida para eu resolver esse problema? Aí eu aprendi isso que eu acabei de falar para você agora: que se tiver em você a capacidade de resolver um problema, Deus não vai mover um fio de cabelo para resolver o seu problema. Não vai, porque você sozinho vai conseguir resolver esse problema. Agora, se você não conseguir resolver, Deus vai fazer tudo para trazer a você a resposta. Quem está entendendo, diga amém. Aí vai vendo só, irmão. E eu com problema de saúde piorando. Tinha dias que eu vinha aqui pregar, que eu vinha aqui só por Jesus, para pregar. Aí eu subi aqui, eu sentado na minha cadeira ali dentro, eu com problema de labirintite, o mundo girava, eu sentado ali, segurando na mesa. Tinha dia que eu achava que eu ia cair em cima da mesa. Eu almoçando, tinha hora que eu achava que ia cair em cima do prato. O mundo girava, sem fazer força nenhuma. E imagina subir, fazer essa coisa tão simples, que é subir numa escada e ficar na beirada de qualquer coisa. Era uma coisa que para mim era uma tortura, porque o mundo girava sem eu estar em pé. Quando eu estava em pé, piorava. Aí, para ajudar, aqui em cima, se você já reparou, você que já subiu aqui alguma vez para receber consagração, o altar aqui tem um tapete que ele acha com um desenho cheio de coisas. Isso aqui dá um negócio no olho terrível. Aí você, com tontura, você batia o olho aqui, dá um negócio no olho. Para piorar, eu pisava aqui em cima e o negócio balançava. Era um negócio tremendo. E eu orava para Jesus resolver esse problema. E eu ouvia um silêncio, mais do que o silêncio quando eu paro de falar aqui. Um silêncio muito grande. Tinha dias que eu chorava, irmão. Ninguém via minhas lágrimas. Tinha dia que eu chorava de desespero. Eu morava aqui perto e tinha dia que eu acabava a reunião e ia para casa. Chegava com lágrima no olho e minha esposa: você sentiu mal hoje de novo, né? Eu falei: pois é, tá difícil. Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou continuar mais na igreja, não. Não dá, não tem condição. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ficar em pé diante das pessoas? E como é que eu vou resolver o problema dos outros se eu não estou nem resolvendo o meu? E eu falava com Jesus. E eu ouvia um grande silêncio. Até um dia, irmão, que eu despertei. Eu li algumas palavras na Bíblia, fiz algumas orações e comecei a fazer aquilo que competia a mim fazer. E eu consegui resolver o meu problema. Diga graças a Deus. E fui matando uma por uma das enfermidades que estavam me atribulando. Uma por uma. É como se fosse uma lista assim, eu fui marcando X e X. E cada semana eu ia atrás da solução de um problema e fui resolvendo um por um, até chegar o dia de hoje. O Davi, ele estava com um problemaço na vida dele. Qual era o problemaço? O Davi sai de casa. Aí quando ele chega, depois de uns dias de viagem fora de casa, quando ele chega, ele não encontra a mulher dele, não encontra os filhos. Ele olha para o terreno onde tinha a casinha dele, a barraca, lá a tenda onde eles moravam, e estava incendiada. Quando ele vai procurar saber dos vizinhos dele, aconteceu a mesma coisa. Aí o Davi entrou em pânico, em desespero. O último versículo que nós lemos aqui fala o seguinte, ó. O que foi a última frase aqui do versículo 4? Ó? Até que neles não houve mais força para chorar. Eu fico imaginando o Davi, irmão, com o olho escuro, fundo, o olho roxo, de tanto chorar, a cara inchada. E o Davi pensando assim, ó, pensa comigo, você chegar na sua casa foi incendiada. Aí alguém chega e diz, rapaz, você não sabe o que aconteceu aí? Foi uma turma de bandido, incendiou, antes de incendiar a tua casa, roubaram tudo que tinha dentro de valor. Levaram tudo, o que sobrou eles atiraram fogo. A sua mulher e seus filhos, eles amarraram e levaram embora. Os seus vizinhos também. Não há como resolver esse problema. Você perdeu tudo. O Davi do dia para a noite, irmão,
perdeu tudo. O que o Davi fez? Chorou, como muitas pessoas têm chorado. Mas o Davi, ele foi buscar então, irmão, o conselho dos outros. Quando ele foi olhar para os outros estavam na mesma situação dele, chorando pelo mesmo problema. Aí o texto fala aqui o seguinte, o versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O Davi, irmão, foi procurar um crente, alguém que conhecia a Deus. Quando você tiver com um problema, não procura alguém que está no mesmo nível que você está, não. Nem psicologicamente, nem espiritualmente. Você tem que procurar alguém que está um pouquinho melhor do que você, para a pessoa te ajudar. O Davi com aquele problemão diz: rapaz, quem é que vai poder me ajudar? Conheço um crente, o irmão Aimeleque, eu vou lá na casa dele. Quando ele chegou lá: Aimeleque, estou precisando da sua ajuda, empresta a sua estola sacerdotal. Aí o Davi emprestou, o Aimeleque emprestou a estola sacerdotal. O Davi pega aquela roupa, é como fosse hoje a roupa que o pessoal usa aí, os padres usam, aquela batina, é como fosse aquilo ali. O Davi foi, colocou a roupa do sacerdote e ele consultou a Deus com uma frase pequenininha aqui, ó, dá uma olhadinha. O versículo 8 fala assim, ó: então consultou Davi ao Senhor. Aí, irmão, tem 2 pontos aí, e esse versículo 8 tem um resumo da oração do Davi. O Davi não orou só isso aqui, mas está ali compactado para a gente entender, bem simples e objetivo. O Davi fez uma oração, irmão, que Deus entendeu. Deus, tal, e no final ele resume isso aqui: vou ou não vou? Eu vou vencer ou não vou vencer? E Deus deu para ele uma palavra. Às vezes você sai da sua casa, vem para a igreja. Essa mensagem aqui, esse texto, um dia desse eu preguei. Eu sei que eu preguei essa mensagem um dia desse. Preguei na quarta-feira, durante o dia todinho eu preguei essa palavra. Talvez, não sei, se Deus dirigir, domingo eu prego essa palavra de novo, ou outra, não sei. Quem dirige é Deus. Mas entenda aqui o seguinte: o Davi pediu a Deus uma palavra, uma direção. O que eu faço? E Deus falou para ele uma coisa muito simples, que às vezes você sai da sua casa, você vem para a igreja, você ouve, mas você fica pensando assim: e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio? Porque o Davi perguntou para Deus: o que eu faço? E o versículo ainda 8 fala assim, ó, lê na metade do versículo 8: e o Senhor lhe disse. O que diz à frente aí? Persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertará. Observe que a fala aqui de Deus, a frase da vitória de Davi, a fala de Deus é uma fala bem pequenininha: persegue. O que é perseguir? É ir atrás do que você perdeu. Então não adianta, preste atenção, não adianta agora, você que está com um problema, você começar a ficar fazendo só oração: Deus, Deus, Deus. Pede a direção a Deus, mas aquilo que Deus falar com você, você vai atrás da solução do seu problema. Você está, por exemplo, com um problema jurídico: ô pastor, estou com um problema sério aí, meu nome está sujo, e chegou uma carta, e querem me despejar, é um problema sério. Vai atrás da solução do problema, persegue, vai lá e vai lutar. Levante a mão e diga: eu preciso lutar. Deus não falou para Davi assim não, ó: eu vou mandar um anjo aí, tá, Davi? Eu vou mandar 33 anjos, e esses 33 anjos, eu vou mandar também anjos, ô Davi, com a espada de fogo. Eu vou mandar, ô Davi, tal. Não, Deus não falou nada disso. Deus falou para o Davi assim: Davi, vai e persegue, que você vai alcançar, e você vai libertar tudo. O Davi, quando ouviu aquilo, o que ele entendeu? Eu preciso ir agora guerrear. Mas como é que eu vou guerrear? Aonde é que eu vou guerrear? Como é que eu vou fazer isso? Só que o Davi saiu com aquela palavra da casa do crente, o irmão Aimeleque. Ele tira aquela roupa de sacerdote, devolve ao sacerdote, agradece ele e volta.
para o terreno onde estava a casa dele, que agora não tem mais. Chama os amigos dele e diz assim: a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque eu fui na casa do irmão Ameleque, eu consultei a Deus, e Deus falou comigo que nós vamos conseguir a vitória. O Davi reúne os homens dele, meus irmãos, e aí os homens dele, quase metade dos 600 que ele tinha, 200 falaram que não iam com ele. O Davi pega então e vai com um grupo menor de 400, mas vai para lutar, vai para guerrear. Guarda aqui que isso aqui é um assunto novo, ó. Versículo 11, lê o versículo 11 aí, por favor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram pão, e comeu, e deram a beber água. Deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-se o seu espírito, porque há 3 dias e 3 noites não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse Davi: poderia descendo me guiar-me a essa tropa? E disse: por Deus, me jura que não matarás, nem me entregará na mão do meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e de Judá. Dá uma pausa aí. Davi, irmão, pegou a direção, o moço ajudou ele: olha, é por aqui, vai ali que você vai achar. Quando o Davi chega, a multidão de homens era muito mais que 400, que o Davi só tinha 400 soldados. Ele olha para aqueles homens, ele podia chamar o soldado e dizer: agora nós vamos lutar, mas o Davi esperou a hora certa, esperou a hora do crepúsculo. O que é o crepúsculo? Não é de noite, mas também não está de dia mais, é uma hora certa. Eles estavam comendo e bebendo. Bebendo o que? Vinho. Quem bebe vinho se embriaga. Quem está embriagado perde as forças, não sabe mais o que está fazendo direito. O Davi deixou eles se embriagarem bastante. Eles estavam comendo e bebendo. Irmão, você já teve a experiência, talvez já muitas vezes, eu acredito, você comer muito, mas muito, e dá aquela preguiça, você não está aguentando nem ficar com o olho aberto. Quem já teve essa experiência? Terrível. Pastor, almocei, comi demais, comi aquela feijoada, meu Deus do céu, foi terrível. Tinha que voltar para trabalhar, foi uma luta voltar. O Davi esperou eles comerem bastante e beberem bastante. Na hora certa o Davi disse: agora é a hora de atacar. Você tem que esperar a hora certa. Você está com a direção de Deus, mas espera a hora certa. Tem gente que é precipitado. Hoje eu fui resolver uma coisa, aí uma pessoa disse assim para mim: então, vamos fechar o negócio? Tal. Eu disse assim: calma, depois eu vejo. Primeiro eu vou ver direitinho o preço, eu vou ver direito. Não, mas vamos lá e tal, é de Deus. Falei: calma, tudo tem a hora certa. Se for para ser meu, vai ser. Eu não estou com pressa. Se eu ficar com muita pressa, irmão, mas muita pressa, eu não vou crescer nem um palmo do meu tamanho, não vai adiantar nada. Se eu ficar com muita pressa, eu vou ficar ansioso. A ansiedade faz mal para a pele, faz mal para o coração, faz mal para a mente. Eu não vou ficar ansioso. E a pessoa: não, mas vamos. Eu falei: espera, eu vou esperar. Eu vou ver outras propostas parecidas com a sua. Se as outras forem melhor, eu pego, senão eu não pego. Eu não estou com pressa. O Davi não estava com pressa. O texto diz aqui o seguinte, irmãos, versículo 17: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E o versículo 19, que é o último: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, tudo quanto lhes tinham tomado, tudo. O que diz aí, irmãos? Davi tornou a trazer. Nada faltou para o Davi, mas o Davi seguiu só uma direção de Deus: Davi, vai e lute, porque você vai conseguir. Preste atenção que eu vou dizer a você. Você está precisando de uma grande vitória. Não fique de braços cruzados esperando alguém te ajudar, não.
Você veio para a igreja, você orou, você fez a campanha, você bebeu um copo d'água, você fez não sei o que, e fez sei lá o que mais que foi que você fez no culto, e orou, bateu o pé e determinou, maravilha. Agora, quando você sair do culto, se vai resolver alguma coisa amanhã ou segunda-feira, vá para a luta e vá com a palavra de Deus. Eu vou conseguir a minha vitória e Deus vai ser comigo. Não importa nada. Um grupo grande lá que estava com o Davi disse assim, não vai com você não. O Davi nem olhou para aquilo. O Davi só olhou para uma palavra pequenininha que ele ouviu de Deus. Tem gente que vem na igreja e diz, o pastor é muito objetivo no culto. A gente vem, o culto demora, é muito rápido, é 1 hora, ele prega em 20 minutos. Tem gente, eu aprendi isso aí, alguém me ensinou, ser simples, rápido, objetivo. Porque tem gente que vem na igreja, o pastor demora 1h30 pregando, a irmã dorme, acorda, olha para o relógio, nossa, o pastor nem começou a pregar ainda, ela dorme um pouquinho, acorda, dorme, acorda, aí que o pastor vai resolver acabar a pregação. Depois ainda tem recado, tem um tanto de coisa. Final da reunião você pergunta para a pessoa, o que ele pregou? Ele falou um negócio bacana, legal aí, muito bom. Até na hora da oração eu chorei, fiquei emocionado, caiu uma lágrima. Eu perguntei, o que foi que você aprendeu? Não sei. Ele falou muita coisa boa, palavra, Bíblia, mas o que ele falou? Não sei. Falou muita coisa boa, a pessoa não aprendeu nada. Eu estou falando para vocês aqui sobre superação, diga superação. Superar os limites, é vencer os obstáculos, é não ficar olhando para a dificuldade. O Davi perdeu tudo, do dia para a noite ele recuperou tudo, e até o que não era dele, ele trouxe para a casa dele, ficou mais rico do que antes ele era. A vida dele ficou melhor do que antes. Mas por quê? O Davi ouviu uma palavra, vai, persegue, que de certo você alcançará e tudo libertará. O Davi não ficou de braço cruzado, esperando, alguém vai me ajudar. Deus vai mandar um anjo batendo as asas, e o anjo vai tocar a trombeta, pegar a espada de fogo. Negativo. O Davi usou a espada dele, os soldados dele, que só era 400, e lutou como nunca na vida dele, e ele venceu. Por quê? Por causa do esforço dele. Por isso que ele se tornou rei em Israel. Deus não colocou o Davi lá em cima, irmão, no trono, por acaso. Não. Deus colocou o Davi lá porque o Davi foi criando as situações para o milagre acontecer. Diga amém, Jesus. Tem gente que fica reclamando da vida. Puxa, nada acontece na minha vida. Eu sou de Deus, eu acredito na Bíblia. Muito bem, você é de Deus, você acredita na Bíblia, só que você tem que fazer igual as pessoas da Bíblia fizeram. Guerrearam, lutaram, meteram o pé, a porta se abriu e lutaram contra o gigante, lutaram contra o leão, deram tapa no urso, bateram. Eles foram briguentos. Por isso que eles conseguiram as vitórias. Foi por isso que o Davi foi colocado aonde ele foi colocado, no trono de Israel, e permaneceu lá até quando Deus quis. Até o último dia da vida dele, ele permaneceu lá firme e forte. Mas por que, irmão? Porque ele era muito bonitinho? Não, porque ele aprendeu a lutar. Você tem que pegar a Bíblia, a palavra de Deus, a fé, e colocar essa fé em prática. Eu vou lutar, e eu vou conseguir aquele emprego, eu vou fazer aquele curso, eu vou conquistar minha vitória, eu vou ter dons espirituais, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Um dia eu vou morar no céu, mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou ser uma bênção. Diga amém, Jesus. Eu não vou deixar o demônio roubar as minhas bênçãos, não. Eu vou ser um guerreiro, eu vou ser um lutador. O Davi trouxe tudo de volta, mas ele trouxe lutando. O reino de Deus se toma pela força. Não vem você agora, alguém vai me ajudar, fulano de tal vai fazer isso por mim. Esqueça tudo isso, que muita gente já pensou assim e está até hoje esperando. Não fica esperando não. O Davi disse, o que é que eu faço? Vá lutar, Davi. Ele foi e ele venceu. Você quer vitória? Lute, porque Deus vai estar com você nessa luta, Ele vai dar força para você. Para terminar aqui, irmão, Salmo 18, abre a sua Bíblia lá, Salmo de número 18, Salmos é bem no meio da Bíblia, Salmo 18, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia. Salmo 18, versículo 37. Lê comigo, irmão, mas lê com voz de alguém que vai vencer. Lê o versículo 37 aí. Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos. Irmão, quem persegue é porque é forte ou é fraco? Forte. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Por quê? Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aquele que contra mim se levantava. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Irmão, o que é que tem aborrecido você? Há 2 anos atrás a tontura me aborrecia e o demônio queria me vencer. Aí eu venci ele. Eu piso na cabeça dele. Diga bem, Jesus. E outros problemas, mas eu venci. O seu Deus é o mesmo Deus de Davi. Deus deu condições a Davi, Deus vai dar condições a você. Aqui está escrito que Deus cingiu ele de força. Cingir é vestir. O Davi vestiu a roupa do sacerdote e ficou forte. Veste a roupa de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que fala a verdade. Tem gente que fica falando, eu não estou aguentando, está muito difícil para mim. Que situação adversa. Essa pessoa precisa conhecer a Bíblia. Está escrito aqui, vamos fechar a mensagem aqui, irmão. O versículo de número 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Peleja é luta, luta é adversidade, é problema. Ele não fugiu e você também não vai fugir. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora em nome de Jesus e vamos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos em nome de Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, pela bênção que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas nessa noite. E eu determino uma bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui no culto e os nossos irmãos que estão assistindo nesse momento a transmissão aqui da reunião. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Toca, cura, liberta, restaura. Traz, meu Deus, o milagre que cada um precisa. Eu paraliso toda a ação do inferno e eu determino ao demônio, acabou. Pega a sua doença, a sua enfermidade, a sua perturbação, o seu mal e vai embora em o nome de Jesus. Diga comigo, muito obrigado, Senhor Deus, e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, bem forte para o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho, meus queridos, em nome de Cristo. Tome posse da bênção, tome posse da